Fala galera, graça e paz! Começamos mais um programa Up, Altos Papos. E você já deve ter ouvido falar muito nesses últimos dias sobre avivamento. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Nós vamos bater um papo sobre essa questão, o que aconteceu lá naquela universidade e o que a gente pode extrair de lição disso e o que a gente pode aplicar nas nossas vidas. Então, eu quero te convidar a ficar ligadinho com a gente e acompanhar esse programa que eu tenho certeza que vai ser muito abençoador. Vem com a gente. Fala pessoal, estamos começando aqui mais um programa Up, de novo com a parceira de sempre do Ministério Jovem Geral, Andréia Nunes, né? E eu quero deixar aqui, Andréia, pra você dar um oi pra galera. Oi, gente. Opa, calma. Enrosquei aqui, graças e paz. Deus abençoe a vida de vocês. Ficam com a gente aqui até o final do programa. E já deixa seu like, mande esse link pros seus amigos, inscreva-se no canal. O bate-papo de hoje vai ser nota 10. Muito bem. Andréia, o mundo cristão, né, o mundo evangélico assistiu nos últimos dias, tem acompanhado nos últimos dias, acompanhou nos últimos dias o avivamento na Universidade de Asbury. Me perdoem aí é isso mesmo. a pronúncia, né? Mas é o que aconteceu lá, né? E aí a gente viu muita gente querendo importar isso aqui para o Brasil, muita gente querendo Vamos marcar um aqui também. Isso, vamos marcar um aqui também, né? Como se fosse um encontro marcado, assim, agendado, né? Isso. Com data e hora, né? E algumas fórmulas, né? Vamos fazer tal coisa, vamos fazer assim, lá deu certo, então aqui também vai dar, tal. Mas a gente quer entender um pouquinho hoje, né, Andréia? Primeiro entender o que é o avivamento, né? Quando a gente fala da palavra avivamento, Andréia, a gente parte do princípio que alguma coisa não estava viva, né? Começa por aí. Então, assim, quando a gente busca um avivamento, normalmente é sinônimo de que as coisas não estão muito legais. Estamos falando de avivamento espiritual, fria, né? Tá uma coisa fria. Assim, a gente entra, de repente, naquela questão normal, aquela questão de rotina. Isso mesmo. E aí a coisa parece que não está muito legal. Então, o Espírito Santo desperta, né? E acho que é muito legal isso, porque sendo o avivamento espiritual uma ação sobrenatural, ela, nesse caso, ela não depende de nós. Né? Ela depende de nós nas ações naturais, que daqui a pouquinho a gente vai abordar aqui. Mas o fato é assim, quando ferveu as redes sociais, internet, YouTube, tal, olha o que está acontecendo, olha lá como é que tá, tal. A gente recebeu muita mensagem assim, vamos fazer isso aqui, vamos importar, vamos trazer de lá, vamos, né? Vamos tentar fazer igual, tal. Então, a galera talvez não entenda muito o que é, é isso e como isso acontece. Primeiro que a gente vai tentar explicar uma coisa que é sobrenatural, né? Exato. Então, não é essa a ideia aqui, tá, gente? A gente não tá querendo explicar nada sobrenatural. A gente quer tentar entender um pouquinho. Até porque muita gente também criticou. Será que é de verdade? Será que não é? Será que não é teatral? Será que não é só imagem? Será que, né, aquilo ali não é só um momento ali e tal? É uma outra questão, né? O julgamento acho que até faz parte. Acho que até a internet é julgadora, né, André? E de uma certa forma, né, dentro do limite, esse julgamento é até saudável, vamos dizer assim, a análise, né? A análise saudável sem ser incrédulo, né? Porque quando a gente está tratando do Espírito Santo, de coisas do céu, né? Coisas divinas, coisas que fazem parte de Deus, a gente não pode ser incrédulo, porque ele pode fazer infinitamente mais do que a gente imagina. É verdade. Né? Muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente sonha em nossos corações, nossa mente limitada. Então, até certo ponto, é saudável você analisar e ficar assim, até um pouquinho pé atrás, ok. Mas não duvidar. Porque se aquilo realmente é, né, todo esse avivamento que a gente acredita que é, porque terminou agora, né?
Isso. Terminou essa semana lá, encerrou, né? Então foram mais de 600 horas, me parece. Eu não sei a Por quantidade volta total, disso, mas foi foram mais ou muitas menos horas, isso né? que eu li na última Eles notícia. começou no culto do dia 8 e terminou dia Isso. 24, se não me falha a memória. Então, Ou seja, 16 é um dias. tempo grande, né, Né? de movimentação do espírito ali, né? Uhum. Da chama acesa. Então acendeu uma chama que não queria se apagar e Aham. muitas pessoas presenciaram isso. A gente até Isso. brincou que se eu tivesse grana eu ia pra lá. É verdade, tinha muita gente querendo ir, né? Esse foi um dos motivos que eles encerraram. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão de por que encerrou, né? Mas só pra gente entender. O que aconteceu lá? Talvez, né? Eu sei que vocês acompanharam muito, né? Mas vamos Porque saiu muita notícia contextualizar mesmo, né? muito rapidamente o que aconteceu, né? Isso aí. É uma universidade cristã, né? Uhum. É uma universidade wesleyana. Ela tem lá seus cultos na capela da universidade. Isso. Segunda, quarta e sexta tem os cultos normais, que a gente pode... Rotineiros, Isso. né? Que nem a gente na igreja. Isso. Sábado, domingo e quarta. Isso, né? E aí, numa certa manhã, o culto acontecendo da forma natural, né? Dentro da normalidade, Isso. dentro daquela rotina. Com mensagem, louvor. Com mensagem, né, louvor e tal. Acaba-se o culto e alguns jovens, alguns jovens falam assim, puxa, tá tão gostoso aqui, né? Vamos ficar mais um pouco, vamos continuar, não quero ir embora agora. E foram ficando, e foi se juntando mais pessoas, foram, né? E aquilo foi tomando uma forma, tal. E eles foram ficando. E ficaram, né? Lógico que as pessoas que estavam lá no dia 8 não ficaram lá dentro até o dia 24, claro, né? Saíram. Sim, com certeza. Se alimentaram, né? Tomaram banho. Não é essa a questão que eu tô falando. Mas ali teve uma houve continuidade do uma culto, continuidade, Isso. né? Mas algumas coisas são muito interessantes que a gente precisa aplicar na nossa vida, André. À luz do que aconteceu lá. Uhum. A primeira coisa que eu gosto muito de enfatizar quando eu estou conversando com os jovens é assim, era um culto normal, André. Isso. Né? Se é que a gente pode chamar de culto normal. O que eu quero dizer com isso? Era um culto da rotina deles. Não foi algo assim, ó, no dia 8 nós vamos aqui fazer um evento top, vamos aqui chamar... Uma coisa super elaborada, o grupo né? de louvor top, o mensageiro vai ser o mais top de Não, era uma coisa que acontecia. Uma né? banda que já estava programada provavelmente dali, né? O mensageiro era um mensageiro que já tinha pregado anteriormente, a mensagem foi em Romanos 12, né? Uma mensagem... Simples, né? De linguagem objetiva, simples, não teve, né? Uau, nada sobrenatural. Não. Tudo dentro daquilo que eles já estavam acostumados fazendo a fazer. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando surgiu tudo isso, a galera falou assim, a gente precisa trazer isso para cá, a gente precisa marcar uma vigília, a gente precisa marcar uma oração no horto, a gente precisa marcar um retiro, a gente precisa... parece que o Espírito Santo depende de eventos especiais, André. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa trazer pra gente. O Espírito Santo não depende de eventos especiais para agir. Né? De o corações vento quebrantados, sopra né? onde quer, né, André? O vento sopra mesmo. onde quer. Corações quebrantados. É Aí isso. que tá a grande diferença, André. O que acontece normalmente quando a gente se reúne num retiro, por exemplo? A gente vai lá disposto a orar, a se derramar, sem limite de a louvar. A gente se entrega, o nosso verdade. coração é diferente. É verdade. Né? E aí Deus age nesse Claro. coração quebrantado. Deus age. A Bíblia fala que ele Existe não vira. uma preparação, né? Falam assim, se você marcou um evento como esse, como a gente marcou Divergente, por exemplo, então tem um tempo de preparação, você consagra, consagração, né? então tem todo um trabalho por trás, tanto da liderança do evento, quanto de líderes também espalhados pelo Brasil todo e fora dele. Então, assim, existe toda a preparação que é da parte humana fazer, que é a nossa obrigação fazer. Isso. Né? Então, só que a gente preparar um ambiente, não que dependa disso, mas, por exemplo, né? Agradável, uma música boa, né? né? Um ambiente agradável, tal, para que as pessoas que estejam ali, elas consigam se derramar. Consigam isso, se é um entregar. conjunto de coisas. É um conjunto de Mas coisas. o Espírito Santo de Deus em si, né, na sua pessoa, ele pode agir de maneiras que a gente nem imagina.
num evento como esse grande, 1.000 pessoas e tal, como é a nossa expectativa, mas também pode agir ali na igreja, num culto do sábado de manhã, do domingo à noite, num PG, né, num pequeno grupo lá na casa do irmão, lá do jovem que você marcou, essa é a grande culto sacada, familiar. André. Eu acho que essa é a grande sacada para essa moçada, para essa juventude. Não ficar esperando, né? A gente está aí alguns meses do Divergentes, por exemplo. A gente sabe ou de um evento da sua igreja, né, que você marcou lá. Ou no retiro da sua igreja, ou no evento da sua igreja. A gente sabe, a gente ora e espera em Deus que o Espírito Santo se derrame lá de uma maneira extraordinária e coisas grandiosas aconteçam. Mas não precisamos esperar. Pelo contrário, a gente espera que você chegue ali já abastecido, né? Transbordando, para que as chamas se encontrem ali e aquele negócio... E o fogo tome conta, né? Isso, e aí... Cuiabá já é 40 graus a média da temperatura. 1.000 graus, então assim, 1.000 graus de unção, como diz a música. Mas não espere por essas datas especiais. Porque a gente vai no culto, às vezes a gente vai... E a gente vai com aquele olhar, né? O culto hoje não estava legal. Não, quem não tá legal é você, amor. Mas o grupo de louvor hoje não cantou legal. Mas o pregador como hoje... se o culto fosse para nós. Isso. Né? Como se o culto fosse para nós. E a gente não vai, às vezes, né? Eu tô falando assim, né, gente? Claro, talvez alguém esteja assistindo a gente e vai falar assim, não, mas eu vou... com o meu coração derramado, eu vou... Não é generalizando nada. Mas eu tô falando daquelas pessoas que são essas pessoas críticas, que elas buscam alguma desculpa para falar assim, o Espírito Santo não desceu porque o pregador não fez isso, o Espírito Santo não agiu porque o grupo não fez isso. Não, gente. Não tem fórmula secreta, né, Andréia? Eu acho que essa é a grande mensagem que esse avivamento lá traz pra gente. Não tem fórmula secreta. Exatamente. Não é porque aconteceu lá que a gente vai fazer, vai copiar e vai trazer pra cá e vai dar certo. Não é essa a ideia. E nunca vai ser igual. Nunca vai ser igual. Toda a história dos avivamentos, são cada diferentes. Um é numa característica, num perfil, numa realidade, né? Em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Necessidades daquele momento, né? Daquela época. Então, assim, agora, aquele momento, você vê Estados Unidos, ele tá partindo para um tempo de fechamento de igreja. Então tem assim muita igreja fechando, tem muito, e aí me desperta assim, poxa, a Europa aconteceu a mesma coisa. E hoje a Europa, para você recuperar a fé das pessoas lá, é um sacrifício muito difícil, grande. Então não tem quase igreja, né, quase não tem, e quando tem assim é muito difícil. Em pubs, em bares, exato, então mais. A mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos. Então existe assim, a gente precisa parar para analisar isso. Tudo existe um porquê. O Deus, ele é proposital, né? Ele não faz nada por acaso, não existe por acaso no mundo espiritual. Então tudo tem um porquê e Deus age de maneiras incríveis nos momentos de maior necessidade. Eu tenho certeza que você tem uma experiência, todo mundo tem uma experiência para contar, onde você vê nitidamente Deus agindo ali naquele momento, não é? Então a gente tem isso. Então lembre disso nos momentos e aí busque, porque o avivamento é uma busca constante. Eu vejo, a gente já tá aí. Aniversário da igreja foi agora há pouco, né? Eu lembro que eu fiz um videozinho na minha rede social mesmo e falei assim, gente, desde que eu me conheço por gente, porque eu já nasci promessista, então eu vejo a igreja nessa busca por avivamento, por dons espirituais. Então assim, né, batismo, o falar em línguas, mas não é só isso. Então assim, tem a gente busca crescimento na parte material, né, de crescer, de expandir, mas ao mesmo tempo eu sempre vejo a igreja nessa pegada, sabe? Assim, de busca pelos dons, espiritual, crescimento espiritual. Então isso é muito importante. E você, nós somos jovens. Nós jovens, nós somos jovens. Nós jovens, entendeu? Estamos também dentro disso. Então a gente precisa manter essa chama, essa vontade pela busca do Espírito Santo. Eu acho que é muito legal isso, André, porque assim, isso que você falou é muito interessante. A gente precisa manter isso. E como que a gente mantém, né? É uma vida de oração, é uma vida, né, de consagração. Eu tenho que ficar fazendo jejum todo dia? Não tem, mas faz quanto tempo que você não faz um jejum? Exatamente. Né? Sobre isso. Já levantou de madrugada? Já orou de madrugada? Quanto tempo faz que você não levanta de madrugada? Ou seja... Vai dormir de madrugada e não ora, né, amor? Aqui levantou, nem foi dormir, né? Nem foi dormir ainda. Então, assim, porque o Espírito Santo conhece a gente. Profundamente. Né? Ele sabe quem somos nós, sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, e ele age apesar disso. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E a nossa parte não é um evento especial, não é um culto especial. A nossa parte é uma vida diária. É como você colocou aqui, ó. É o dia a dia com Deus. Porque aí, se durante a semana, né,
eu fizer isso, eu orar, eu buscar, eu fizer algum jejum, alguma situação, alguma consagração, quando chegar no sábado, por exemplo, cara, você já vai estar com o teu coração quebrado, derramado. Abastecido, né? Você acha que o Espírito Santo não vai agir em você, sobre você, ou ali na tua comunidade? Coisas incríveis né? podem acontecer. Então, assim, Deus procura um coração quebrado, um coração quebrantado, né? Disponível, né? Disponível, tem espaço para mim que queira, aí. né? E aí ele age do jeito dele, né? E aí muita gente fala assim, mas lá será que era real, não é real, não sei o quê. Como você falou, a gente precisa analisar e algumas evidências ficam muito claras, né? É isso mesmo. A ideia de não querer sair de lá, a ideia de acontecer alguns milagres, tem relatos de curas, né? Tem relatos de curas, tem relatos de pessoas que estavam doentes e foram curadas nesse ambiente ali de busca, onde o Espírito Santo estava agindo, né? Então, assim... Arrependimento, conversão, entrega, né? Isso. Já são evidências, transformação, né? Isso. Porque, assim, eu sempre falo assim, cara, o choro ele não quer dizer uma vida transformada. O choro pode ser só um momento, né? De arrependimento, Sim. Pode ser só um momento de tristeza, né? Pode ser muitas coisas, pode ser né? Muitas Tem coisas, choro de alegria. Né? Então tá chorando, quer dizer que foi transformado. Não, talvez não. Não exatamente. Não exatamente. Então, a gente precisa se atentar para isso. Olhar para isso e falar assim, o Espírito Santo está agindo. Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está agindo? Porque Exato. tem algumas evidências, tem alguns sinais. É né? isso mesmo. E não estou falando aqui do batismo no Espírito Santo, do falar em línguas estranhas, né? Eu estou falando aqui de um mover espontâneo, André. Eu acho que essa é a palavra aqui, ó. Espontâneo. Não foi nada. O que aconteceu lá. Vamos lá, vamos se reunir e vamos ficar. Não. Eles começaram, aqui tá gostoso, aqui tá bom, vamos ficar mais um pouco, vou ficar orando aqui. Isso. Não foi nada forçado, você percebe, né? Não foi nada forçado. E aí o grupo continuou tocando, o pessoal continuou orando e as vai pessoas... indo, entendeu? E acontece isso. E às vezes a gente tem essa sensação na igreja também. Não sei se... Com certeza você já passou por isso, Lisério. E você tá aí também. Você tá num culto normal ali mesmo, do sábado ou do domingo. E realmente a vontade é de não ir embora. De não ir embora. Dá vontade de ficar, dá vontade de não ir embora. É que a gente, às vezes, né, não... A gente tem os compromissos, tem aqueles compromissos. Tem algumas tem uma situações vida que a gente... lá e a gente fica pensando muito... E ali não, ali foi tão incrível nesse sentido... talvez por ser uma universidade tem isso a favor, né? Tem todas as coisas cooperam para o bem. Então as coisas convergiram para que se estendesse mesmo, né? E aí o Espírito Santo tem liberdade. E eu falo assim, quando a gente dá liberdade para o Espírito... Lisério. Não tem erro, né? Não tem erro. É uma coisa fantástica. É verdade. E eu acho que essa é a grande questão, assim, ó. Então eles continuaram orando, e aí aquele movimento foi tomando volume. Isso. E pessoas foram se achegando, pessoas de outra cidade, de outros países foram para lá. Isso mesmo. E aí a cidadezinha, né, que tem 6, 7 mil habitantes e tal, de repente tinha 30 mil habitantes, 40 mil habitantes. Isso não consegue, não comporta. Esse foi um dos motivos que eles falaram assim, a gente precisa parar com isso aqui agora. Não parar com a ação do Espírito Santo, mas parar com aqui, né, a universidade não estava tendo mais aula, André. Então, né? E existe compromissos, a cidade não estava conseguindo comportar todo esse movimento que estava acontecendo ali. Começa a ficar prejudicial para o lugar. Então, isso quer dizer que então eles travaram ali, o Espírito Santo não vai agir mais. Não quer dizer nada disso, né? O Espírito Santo age do jeito que ele quer, como ele quer, né? Mas sábio também, é maduro, é uma questão de maturidade. Entender um pouquinho isso, né? E a gente, em vigílias, acontece muito isso, né? É verdade. Às vezes a pessoa tá ali. Às vezes tá com... Eu já levei gente pra casa, a pessoa falando em línguas. Então, e ela vai deitar, vai dormir. Né? E fica e fala, peraí um pouquinho, vamos tirar essa pessoa daqui, vamos né? Levar. Tá com a perna já tá machucado. Já tá com o joelho ali todo cheio até de ralado já, de tanto ficar no chão e tal. Então, a gente precisa também entender um pouquinho esse lado, né? Dessa questão. E isso não é cercear o Espírito, né? Não, isso é... pelo contrário. Porque o Espírito Santo não é desorganizado, né, André? Às vezes as pessoas acham assim,
Vamos fazer um fervo aqui, vamos fazer um barulho aqui, porque o Espírito Santo... Não, porque é um sinal do Espírito Santo. Não, gente, quero te falar. O Espírito Santo não é desorganizado, né? Ele não é. Nós somos, ele não é. E ele que nos ensina, inclusive, né? Isso. Ele que nos ensina. Então, a gente precisa entender isso. Então, a busca, ela... a ideia hoje aqui, né? A gente vai fatiar... No próximo programa, a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados do avivamento. Isso. Do verdadeiro avivamento, né? Mas hoje aqui, assim, para a gente encerrar essa questão de busca, né? Depende de nós em que sentido? No sentido de se dispor, de se entregar, de se abrir ao agir do Espírito Santo. E o restante é com ele. É isso, né? aí. A parte sobrenatural a gente não consegue controlar, a gente não consegue agendar, a gente não consegue marcar hora, nem local. É isso mesmo. Nada. É sobrenatural, né? Porque se a gente conseguisse agendar, marcar hora e local, era natural daí, né? Não era sobrenatural, né? Então a gente precisa entender isso. Então você jovem que acha que tá esperando um encontro especial aí na tua igreja, tá esperando o grupo de louvor especial, o pregador especial, o momento especial. O momento especial é o momento em que você se derrama na presença de Deus. Isso aí. Esse é o momento especial. E às vezes, né, como aconteceu com o João Augusto da Silveira, pode ser lá no seu quarto. Exatamente. Né? Nossa, sozinho, quantas vezes já. Né? Pode ser só você. E aí, a partir de você, as coisas acontecem, né? E a gente vai falar sobre essa questão de resultado no próximo programa. Tá bom, gente? Espero que a gente tenha, pelo menos aqui, trocado alguma ideia, alguma informação. Você que, de repente, ficou em dúvida. Eu curti. Né? Se você ainda tem alguma dúvida, quiser mandar pra gente aí, escrever pra gente. A gente vai falar no próximo programa sobre a questão dos resultados, né? Como é que a gente sabe se é um avivamento real ou não é? Isso. Né? A gente vai saber, vai conversar um pouquinho sobre isso na sequência, tá bom? Legal. A gente encerra hoje por aqui, tá bom? Andréia, obrigado aí pela tua presença, obrigado pelo bate-papo, obrigado a você que acompanhou a gente aí, que curtiu, que compartilhou, chamou a galera para assistir, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo programa, pessoal.